Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de dois temas, plateumintos e nemateumintos. Então, aproveita aqui os dois temas que vocês irão estudar. Já deixe seu joinha e também se inscreva no canal, tá? Vamos falar primeiro de plateumintos e depois vamos falar de nemateumintos, tá? Os vermes, tá? A palavra plateumintos é uma palavra que vem do grego. A palavra platis significa chato e elmes significa verme, ou seja, é um verme achatado. Como minha mão, por exemplo, minha mão é achatada, ela não é cilíndrica. Uma caneta cilíndrica, por exemplo, a minha mão ela é achatada. Então, são os vermes que se caracterizam dentro desse padrão, dessas características. Vamos falar das características gerais dos plateumintos. São animais triblásticos, ou seja, possuem 3 camadas de tecidos. São acelomados, lembrando que tem os celomados, os acelomados e os pseudocelomados. E os plateumintos são acelomados, não possuem um celoma. E simetrias bilaterais, tá? Possuem um corpo alongado, mole e achatado dorso-ventralmente, tá? Pode ter vida livre ou parasitária. Há 3 classes, turbelários, trematódios e os cestódios, tá? Aqui nós temos uma planária, tá? Para vocês aí já ver como são a característica desses vermes, tá? A planária, ela tem uma vida livre, tá? Não é um verme de causar doença, mas como vocês podem perceber aí, ela é achatada. A gente vai falar um pouquinho da evolução desses animais, já com relação do que nós tratamos anteriormente. Nós estamos falando de poríferos, depois canidários, e aqui a gente já está um passo mais adiante. Vamos falar dos turbelários, tá? A maioria é marinha, ou seja, vive no mar, em água salgada, e habita o fundo da areia e lodo. Há espécies que habitam os rios, seja água doce, e o solo úmido, vivendo embaixo de troncos e folhas. A maioria das planárias são carnívoras, ou seja, se alimentam de pequenos animais. Tá? O sistema digestório é bidirecional, boca a boca, ou seja, tem uma boca, tem uma faringe, tem um intestino, mas não tem um ânus, ou seja, a comida vai até lá o intestino e acaba retornando para a boca novamente, tá? Então, por isso que é bidirecional, ou seja, vai e volta no mesmo sentido. A excreção é feita por meio de protonefrídeos, órgãos filtradores. Os turbelários, eles excretam amônia. Lembrando que a amônia ela é tóxica para o animal, porém ela é solúvel em água. Geralmente, os animais aquáticos, eles liberam amônia. A amônia é solúvel para o animal, porém, ela é tóxica para o animal, mas é solúvel em água, com muita facilidade. Diferente do nosso caso, a gente libera a urina, que não é tóxica para nós, entre aspas, mas ela não se dissolve em água assim tão facilmente. Se a gente todo dia fosse urinando, se a gente vivesse dentro de um mar, por exemplo, a gente fosse urinando todo dia, 8 bilhões de pessoas urinando todo dia, então vai ficar aquele cheiro horrível. Ao contrário da amônia, que ela se dissolve com muita facilidade, tá? E aí, no caso, excreta o amônio como resíduos provenientes do metabolismo de proteína, né, que esses animais acabam se alimentando. O sistema nervoso é composto por um encéfalo, de uma massa de células nervosas, de onde parte vários cordões longitudinais, ou seja, é como se fossem meus dedos, tá? O encéfalo aqui parte vários cordões. Algumas planárias possuem ocelos. Ocelos, como vocês podem perceber aqui por essa imagem, os ocelos permite o animal enxergar em movimento. Você, quando tenta matar uma mosca, por exemplo, pelo movimento ela consegue, vamos dizer assim, sair. Então, o movimento que faz a mosca sair. No caso aqui, esse animal tem uma capacidade também de perceber isso também, tá? Reprodução dos turbelários, tá? As planárias são hermafroditas, ou seja, elas se cruzam, mas ambas acabam ficando grávidas, vamos dizer assim, tanto uma quanto a outra, não vamos dizer assim que existe a macho e a fêmea, tá?
são hermafroditas, mas existe a reprodução assexuada por diversas divisões transversais. Como, por exemplo, se eu pegasse essa planária aqui e cortasse ela em vários pedaços. Cada pedaço dela vai formar uma nova planária. Se eu pegar essa planária aqui e der um corte nela aqui na parte da cabeça só, ela vai formar duas cabeças, tá? Então, acaba formando assim, ok? O desenvolvimento desses animais aqui, nesse caso aqui, é o desenvolvimento direto, ou seja, não tem larva, tá? Nasceu já, o filhote já é parecido igual com o adulto, tá? Aqui nós temos a representação aqui dessa classe aqui do tuberário, vamos dizer assim, a planária, e a gente pode perceber aqui, como eu já falei para vocês, dos ocelos, é como se fosse uma televisão que tivesse ligada a várias emissoras. Então, cada quadradinho fosse uma rede de TV, por exemplo, tá? Aqui nós temos a região dorsal. Pode perceber a região do dorso, das costas, tá? Aqui nós temos uma região da aurícula, a região ventral, tá? Ela é achatada, tá? Aqui está a boca, tá? A boca não fica aqui na região da cabeça, tá, gente? Tá a boca faringe, é onde projeta essa faringe para fora, pega o alimento, existe. E aqui nós temos o poro genital, tá? Questão da reprodução. Os trematóides são animais parasitas, ao contrário lá do que nós falamos agora, no qual realiza seu ciclo de vida dentro de outros seres vivos, tá? Isso pode ser, no caso aqui, o caramujo e depois o ser humano, tá? Quando adulto, eles parasitam principalmente os vertebrados, o ser humano, tá? Nós, por exemplo. Alguns causam doença debilitante em crianças e animais, tá? O exemplo que nós temos aqui dessa classe são o Esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose, a doença do caramujo, como é conhecida, e também a barriga d'água também, tá? Quando ataca as pessoas, principalmente as crianças, esse verme causa o crescimento da barriga, a barriga fica grande, então o pessoal acaba falando que está com barriga d'água, tá? É porque está com barriga cheia de verme, tá? Macho e fêmeas são diferentes entre si, como vocês podem perceber aqui, tá? Por essa imagem. Apresentam ventosas ao redor da boca, como vocês podem perceber, tá? Com as quais se fixa no tecido do hospedeiro, ou seja, a ventosa é para fazer isso aqui, ó. Então, ele vai fazer o quê? A ventosa vai acabar furando, sangrando lá o intestino e sugando o sangue da gente, tá? Então, vai se alimentar dos tecidos, do sangue, daquilo que era para a gente, vai acabar retirando para esses vermes, tá? As trocas gasosas e a excreção se dá por difusão através do revestimento do corpo, tá? Recebe oxigênio da gente e acaba passando de oxigênio para a gente também, tá? Sistema nervoso é semelhante das planárias, tá? Como eu já falei, a questão dos cordões, que são de forma longitudinais, tá? Reprodução. Bom, o desenvolvimento aqui, no caso, já é indireto. Lá no primeiro exemplo que nós tivemos, não tinha larva, já nascia direto, como se nasce uma criança, já nasce parecendo com um adulto, tá? Assim, claro que vai amadurecendo ao longo do tempo, mas aqui no caso vai passar por uma metamorfose entre aspas, tá? A2 hospedeiro, a larva tem o hospedeiro intermediário e o adulto já procura um definitivo. No caso aí, o ser humano, tá? Tem reprodução sexuada, ou seja, tem o macho, tem a fêmea. Vou primeiro para essa imagem aqui. Nós temos a fêmea aqui. A fêmea ela é fina, ela é grande, ela habita dentro de um canal aqui que tem o macho. Esse canal chamamos de ginecóforo. É uma abertura, como se fosse uma concha. E aí a fêmea ela fica ali. Como ela é grande, ela faz essas várias dobras, mas ela fica ali sempre. Estão sempre namorando, tá? Sempre produzindo ovos, sempre nessa produção de vermes aí, tá? O macho é menor, porém ele é mais espesso
do que a fêmea. Ele tem esse canal Genicoff que abriga ela, tá? Mas são diferentes, como a gente pode perceber. O que acontece é o seguinte, uma pessoa está com esse tipo de verme e ao defecar no solo, na terra, que não, esse lugar, por exemplo, não tem um sistema adequado de saneamento básico, esses ovos, quando ele cai em um ambiente propício, por exemplo, acabam desenvolvendo um miracídio. Esse miracídio aqui, ele nada, ao encontrar um caramujo, não é qualquer caramujo, tem que ser o caramujo do gênero Biunfalaria, tá? Ele entra para dentro desse caramujo, passa alguns dias nesse caramujo, em torno aí de uns 15 dias, sai vamos dizer assim, uma larva já, nesse caso aqui já mais evoluída, saiu do caramujo, agora vai nadar. Se alguém entrar nessa água, por exemplo, para pescar, ele vai entrar na pele da pessoa e vai causar toda essa questão de doença, aí, tá? Como, por exemplo, barriga d'água, tá? Então, esse é mais ou menos... E aí a pessoa tem esse verme, defeca, o ciclo vai perpetuando esse ciclo aí, tá? Nós temos a outra, que é os cestódios, tá? São endoparasitas, ou seja, vive dentro de alguém, ou seja, são endoparasitas intestinais do trato gestório dos vertebrados. No nosso caso, por exemplo, esses animais aqui têm um corpo longo e achatado, claro, nós estamos falando dos plateumintos, podem chegar até 10 metros de comprimento, tá? A solitária, por exemplo, pode chegar a esse tamanho dentro de uma pessoa, ela vai se enrolando no intestino, pode subir para o cérebro, sim, pode deixar uma pessoa doida. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter com a questão de vermes, tá? Esses animais, eles têm uma divisão do corpo, tem o escólix, tem o colo e tem os estróbilos, tá? O colo é que dá origem aos estróbilos. O cólix é a parte da cabeça, vamos dizer assim, tá? E um conjunto de órgãos reprodutivos, as proglótides, tá? As proglótides são essas aqui, tá? As proglótides são essas aqui, ó, tá? Cada uma proglótide aqui, cada uma dessas aqui gera milhares de ovos, tá? Cada uma delas, tá? Imagina, essa primeira aqui está cheia de ovos, quebra dentro da gente, e aí não fica dentro da gente, vai ser eliminado junto com as fezes. Então, imagina a quantidade de proglótides aí que ela solta dentro da gente, a gente libera nas fezes e ela volta a crescer novamente, tá? Os representantes desse aqui são a Tênia sólio e a Tênia saginata, tá? São conhecidas como solitária. Por que é solitária? Porque abriga apenas um verme por pessoa. Não fica mais de um verme ali por pessoa. Tem lá um e ela já está reproduzindo, então os outros fungos reproduzidos vão cair no sistema digestório e vão sendo eliminados aí, tá? Nas fezes. Esse caso é um lugar que não tem saneamento básico, é claro que esse aí vai ficar na terra e aí pode ser ingerido aí tanto por a questão do porco como por a questão aí do gado. Mas aí professor, eu quero saber quem é que, como é que eu adquiro esses vermes, tá? Tenha sólio e tenha saginata, tá? Eu coloquei aqui tenha sólio, tá? A tenha sólio, eu destaquei aqui o L e da saginata eu destaquei o G. L de leitão, tá? Então, leitão é o quê? Porco, tá? Então, nós adquirimos a tenha sólio quando nós ingerimos carne de porco mal passada, mal cozida e etc, tá? Quando já tem aquele monte de canjiquinha já, tá? Então, se tem, não como. Ok? A tenha saginata, destaquei aqui o G. O G vem de quê? G de gado. Então, quando nós adquirimos esse verme aqui, a tenha saginata, quando nós ingerimos carne de gado mal passada, mal cozida, etc. Tá? Então, fica aí esse detalhe para você. L de leitão, G de gado. Então, se cair na prova e caindo, opa, eu já sei quem é quem aqui. Então, lembrar do L de leitão, G de gado. Não tem erro, tá, galera? Reprodução desses vermes.
sexuadamente por autofecundação, pode se autofecundar, tá? Quando a autofecunda é porque uma plogota dessa aqui se dobra e fecunda essa outra aqui. Se dobra e fecunda essa outra aqui. Quando ela se enrola, ela se toca, ela não pode se tocar. Ela se autofecunda, tá? E pode ser por fecundação também cruzada. No caso, uma vai acabar, vamos dizer assim, tendo contato com outra e tendo aí a fecundação cruzada. Ok? Aqui nós temos uma tênia. Não está especificado aqui no caso, mas dá para se conhecer qual é a tênia sólio, qual é a saginata, tá? Por causa dos arranjos aqui dos escólex, tá? Essa aqui é a saginata, essa aqui é a tênia sólio, essa aqui é a questão que vai ter o porco lá como assim, um dos causadores, mas no caso aí o porco tem que ser mal alimentado, um porco que se alimenta de fezes, tá, gente? Que não é o caso hoje em dia, as pessoas têm muito cuidado com essa questão aí de criação de porco, tá? Mas existe alguns casos que porco vive por aí largado, solto, então pode acontecer isso aí também. E pode acontecer também com gado também, tá? Aqui no caso da tênia saginata. Podemos observar aqui na questão de uma proglótide. Aqui nós temos uma proglótide aqui. Aqui nós temos o ovário, que tem o testículo, tá? Autofecundação. O útero, o poro genital, né? Por onde tem a questão das trocas de gametas, digamos assim, tá? E aí ela vai formar milhares e milhares de ovos que serão liberados dentro da gente e nas fezes. Tá? Vamos agora para os nemateumintos, ou nematódios, tá? A palavra nemateumintos vem do grego também. Nematos significa filamento cilíndrico, tá? Agora é como se fosse uma caneta, tá? Cilíndrico, não redondo, redondo é uma bola. E elmes é verme, ou seja, são vermes cilíndricos, tá? Diferente dos plateumintos, que eram vermes achatados. Aqui agora é vermes cilíndricos, tá? Características gerais. A maioria de vida livre, e pode ser encontrado no solo úmido, como, por exemplo, as lombrigas, no fundo dos mares, nos rios, e até mesmo em poças de água parada. As lombrigas, uma água parada aí, pode a gente encontrar lombrigas lá, tá? Animais com simetria bilateral, tá? Triblásticos, pseudocelomados, tá? Já é um falso celoma. O outro era celomado, não tinha, esse aqui já tem um falso, tá? Sem segmentação, esses animais aqui, diferente um pouco lá que a gente já vimos, tinha, no caso até lá tinha segmentos, divisões, tá? Coberto por uma cutícula que protege o animal, tá? Tem uma cutícula que protege porque ele vai precisar andar na terra, tá? O sistema digestório é unidirecional, diferente lá dos plateumintos, que era bidirecional, aqui no caso é unidirecional, ou seja, já tem boca e intestino no ânus, já, então aqui já tem uma evolução já maior. Não existe sistema respiratório e circulatório. O sistema nervoso é formado por um anel de tecido, anel, tá? Lá era os cordões estendidos, aqui já são anéis, tá? Ao longo do corpo desse animal. E gânglios que dão origem a cordões nervosos que se estendem pelo corpo, tá? Aqui nós temos a representante, a lombriga, tá? Pode perceber aí o corpinho dela cilíndrico, tá? Por ter essa característica, nós chamamos de verme, tá? Dá uma denominação de verme, tá? E a gente fala aqui dos ascaridíase, tá? Um nome mais científico, popularmente lombriga, a espécie Ascas lumbricoides, tá? É o parasita mais comum no intestino humano, podendo chegar até 50 centímetros, ou seja, meio metro. Os sexos separados, existe o macho e existe a fêmea, ou seja, são dioicos, sendo o macho menor do que a fêmea, nesse caso aqui, tá? Como podem perceber aqui por essa imagem aqui, o macho é menor do que a fêmea, tá? Os sintomas podem ser, quando a pessoa tem lombriga, por exemplo, esse verme, inflamação nos pulmões e brônquios, claro que estão tudo ligado aí, desnutrição, porque esses vermes acabam alimentando da nossa comida, a comida que a gente come, ao invés de servir para a gente, ele é quem acaba retirando para ele. E a gente acaba tendo, vamos dizer assim, falta de apetite. Com isso, pode ter também coceira na pele e dores abdominais, no abdômen, claro, dor de barriga, além de náuseas e obstrução intestinal, tá? O
o ciclo desses vermes aqui é mais ou menos o seguinte. Uma pessoa eliminou, por exemplo, ovos, lombrigas, vamos dizer assim, ovos na terra, e essa enxurrada pegou essa terra, levou para um lugar e depois irrigou aí, por exemplo, uma horta. Ao irrigar essa horta aqui, no caso, o que acontece é o seguinte: a pessoa, ao se alimentar das hortaliças que não foram bem lavadas em água corrente, não deixou aí com hipoclorito um certo tempo, vai ingerir ovos. A ingestão desses ovos vai causar todo esse prejuízo na pessoa, e aí a pessoa vai produzindo aí ovos e vai sendo liberados, tá? Então, é mais ou menos assim. Liberou os ovos, esses ovos aqui caem na água, essa água pode ser irrigada e, vamos dizer assim, uma horta. A pessoa vai comer dessa horta, ingerindo aí larvas, e aí o ciclo recomeça, tá? Bacilostomose pode ser causada por 2 nematóides, tá? O Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, como vocês podem perceber aqui por essas duas espécies, tá? Ele fixa sua boca com os dentes em forma de gancho no intestino do hospedeiro, ou seja, tem um gancho e ele fixa lá, tá, gente? Fixa lá justamente, então faz um estrago danado no nosso intestino, sangrando mesmo, tá? Eles mudam de lugar, então hoje a água está aqui, aí daqui a pouco já está para cá, então onde ele está fura, então ele vai causando um estrago, vai furando várias partes, vai deixando feridas no órgão por toda parte, podendo a pessoa vai perder muito sangue, e aí a pessoa vai ter anemia, vai ficar pálida, por isso é conhecido como amarelão, tá? Então, é uma doença que pode ser conhecida como amarelão. Talvez vocês tenham visto falar muito. Quais são os sintomas quando a pessoa está com esses vermes? Coceira na região da pele, a questão de tosse, né, porque acaba prejudicando os pulmões, febre, o sangue, né, as hemácias, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, perda de peso e anemia grave. Geralmente os vermes eles causam quase tudo de uma forma igual, tá? Aqui nós temos o ciclo biológico desses vermes, tá? Basicamente tem um ciclo praticamente igual, tá? Só que nesse caso aqui desses vermes aqui, ele acaba penetrando pela pele, não por ingestão, mas ele acaba penetrando por a pele, e aí, através do sangue, ele vai para o intestino, vai para o estômago, vai para o coração, vai para o pulmão, vai para o esôfago, vai para a traqueia, e tem, quer dizer, ele vai fazer um processo de intestino. Quando ele está no intestino, é claro que ele vai subir aí vamos dizer assim, subir pelo intestino, vai até o esôfago, traqueia e acaba sendo engolido, e aí vai para os pulmões, coração, tá? Então vai fazer esse processo todinho. E a pessoa, ao eliminar, cai na terra, ele fica lá, os ovos acabam se transformando numa larvinha, essa larva penetra na pele da pessoa e o ciclo recomeça novamente, tá? E a filariose ou elefantíase, mais conhecido como elefantíase por a questão de ter esse nome parecido com uma perna de um elefante, tá? A perna bem robusta. É uma doença causada por vários nematóides, tá? Um exemplo que nós temos aqui, o mais conhecido é o Quereria bancroft, tá? Essa espécie, tá? Ele tem um ciclo de vida com 2 hospedeiros, tá? O intermediário e o definitivo. No caso, o hospedeiro aqui, o hospedeiro intermediário é o mosquito da espécie Culex quinquefaciatus, tá? E o definitivo pode ser o ser humano, tá? No caso, aqui, como acontece esse processo, tá? Esse verme, ele habita os gânglios e os vasos linfáticos, ou seja, é um verme que está muito na superfície, tá? Então, se está muito na superfície, então, o mosquito, ao picar a pessoa, então ele acaba pegando esse verme consigo. Ao picar outra pessoa, ele acaba levando esse verme para a pessoa, ao picar a pessoa. Picou um doente,
o sangue está passando ali, picou, sugou o sangue, suga também o verme, leva esse verme, ao picar outra pessoa, leva esse verme para outra pessoa. E aí, como nós estamos falando de vasos linfáticos, os vasos linfáticos, eles precisam de estar funcionando aí para as pernas não inchar, tá? Então, quando esses vasos linfáticos eles são tampados, por exemplo, essa filária ela acaba tampando esse vaso linfático, então a linfa não passa. A linfa não passa, ela não sobe, então acaba inchando as pernas, tá? Aqui, quando instalam no sistema linfático, as filárias causam obstrução dos vasos, levando o inchaço, tá? Então, aqui nós temos uma filária, tá? Essa filária, esse verme aqui, tá? Esse mosquito aqui, dessa espécie Culex, quinquefaciatus, quando pica uma pessoa, acaba levando esse verme, lembrando que é pequenininho, tá? Acaba levando consigo. Ao picar outra pessoa, ele transmite esse verme para a pessoa, e aí ele entope, ele obstrui os vasos, e aí vai causando aí uma perna robusta, e por isso que aí elefantias, tá? Então, esse é uma doença, vamos dizer assim, que nós devemos ter um cuidado aí com a questão de saneamento básico, mas na questão aqui entra a questão dos mosquitos, tá? Os atelo. Oxurose ou enterobise, tá? É causada por um nematóide chamado Enterobius vermicularis. Ele se caracteriza por possuir cor branca e cutícula brilhante e estriada, tá? Vive no intestino grosso e na porção final do intestino, como vocês estão percebendo aqui, está na porção aqui do intestino grosso já, tá? O intestino delgado está aqui e aqui está o grosso. Do homem, claro, onde se alimenta de bactérias e algumas substâncias presentes no local. Claro, essa região já é cheia de bactérias boas, bactérias do bem, mas sim, de bactérias, e do que vai passando ali que foi que nós ingerimos, tá? É no intestino também que ocorre a reprodução do parasita, com a fecundação da fêmea pelo macho. O que acontece é o seguinte, após a fecundação, o macho é eliminado, ou seja, vai embora, vai junto com as fezes, foi ao banheiro, o macho também vai também. Ele já fecundou a fêmea, então não precisa dele. E aí a fêmea vai fazer o quê? O que acontece é o seguinte, já a fêmea dirige, ela vai para a região anal, ou seja, ela vai sair daqui, ela vai percorrer esse caminho aqui, ó, vai no polo ascendente, transverso, no sigmoide e vai para o reto, tá? Então a fêmea vem para cá, tá? Onde ela vai eliminar os ovos. E aí, na hora que ela está eliminando os ovos aqui, por exemplo, vai causar uma coceira muito intensa na região anal, principalmente à noite. Por que à noite? Porque é a hora que as fêmeas estão liberando os ovos. Então, por isso que vai causar essa coceira intensa. Aquela coceira, aquele chato mesmo, que é nojento, mas a pessoa vai se tão incomodada, principalmente crianças, e vai coçar mesmo, tá? Além da coceira na região anal, o parasita pode gerar outros sintomas, tais como diarreia, mucopurulentas, dores abdominais, claro, insônia, irritabilidade e, em alguns casos, uma leve anemia, tá? O que pode acontecer aqui, só para fechar, aqui nós temos o verme Enterobius vermicularis. Ele está nessa região, tá? Está nessa região, a característica aqui dele por ser branca, tá? Por branca. Aqui os verminhos. A fêmea vem para cá. Aqui vai causar uma coceira, pode ter sangramento aqui, coçar muito, tá? E no caso aí de crianças, por exemplo, quem tem esse verme aqui, pode pegar isso na unha e ao levar a boca pode ter uma reinfestação, tá? E acontece muito isso, tá, galera? Então, gente, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like ou seu dislike, se inscreva no canal, dê aquela força. Muito obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau.